Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. É só um versículo de introdução. O tema da mensagem dessa manhã: Páscoa também é tempo de... 3 pontinhos. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais o quê? Nova massa. Como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, que é o quê? O nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso, nós devemos fazer o quê? Celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Páscoa é tempo de celebração, não apenas tempo de celebrar o sacrifício, mas tempo de celebrar o que esse sacrifício promoveu na minha e na sua vida. Porque nós só estamos aqui adorando, nós só temos a coragem, a audácia de dizer que somos libertos, porque o nosso Cordeiro Pascal foi imolado e por isso nós temos que celebrar. Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Precisamos celebrar essa festa não com o velho fermento, mas com o novo de Deus em cada um de nós. Não é tempo, a Páscoa, de chocolate. Quem comeu chocolate? Tem problema não, gente, pode comer. Não é tempo de chocolate e nem de coelhinho falante. Quem falou com o coelhinho? Se respondeu, é demônio, irmão. É tempo de festejar, porque o nosso Cordeiro Pascal, ele foi morto para que nós pudéssemos viver. Ele foi humilhado para que nós pudéssemos ser exaltados. Ele foi condenado para que nós pudéssemos ser redimidos. Ele se fez maldição para que a bênção chegasse até nós. Por isso esse é tempo de celebração. Esse é tempo de celebração. Mas de acordo com o que Deus estabeleceu na sua primeira Páscoa, quando ela foi instituída originalmente, vemos que a Páscoa também é tempo de coisas importantes, conforme Deus determinou. E agora nós vamos para o nosso texto base. Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 12, verso 1. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Irmãos, contextualizando, nós temos aqui o dia em que foi estabelecida a 10ª praga sobre o Egito. Então vieram 9 pragas antes desse momento. E agora Deus está estabelecendo a 10ª praga. E a Bíblia diz assim: disse, versículo 1, todos acharam? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Ombreiras é a lateral, a verga é a parte de cima, não é? Os engenheiros aí de plantão. Então pega o sangue
e passa em toda a porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. O que é isso? É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto. Lembram da situação? Era a 10ª praga. Deus está estabelecendo não só uma sequência das pragas que ele havia imposto sobre o Egito, mas ele está estabelecendo a última. E nessa última, ele não estabelece só a libertação do povo. Ele estabelece um memorial. Era para vocês lembrarem dessa libertação para sempre. Este era o tempo de livramento da parte de Deus ao povo de Israel. Estes finalmente seriam libertos das garras opressoras dos egípcios. Depois de cerca de 430 anos como escravos, o tempo da libertação havia finalmente chegado. Mas não deveria ser apenas um momento isolado na história. Deus estabeleceu como estatuto perpétuo, onde o ápice desse momento seria a Páscoa que viria a ser celebrada por Jesus cerca de 1500 anos depois. Mas além da libertação, Deus também estabeleceu tempo de outras coisas importantes quando ele estabeleceu a Páscoa. E é sobre essas outras coisas importantes que eu gostaria de falar hoje. Está estabelecido de forma implícita no texto da Páscoa. Mas são coisas muito importantes que eu creio que Deus queira que nós revivamos em tempo de Páscoa também. E o primeiro deles, meus irmãos, Páscoa também é tempo de recomeço. Vamos em Êxodo capítulo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Meus irmãos, que negócio interessante. Você sabe o que Deus está fazendo nessa situação? Ele está zerando o calendário. Deus está falando assim, olha, mais ou menos ali, tem muita discussão sobre isso, mas suponhamos que desde a criação aquele fosse o ano 1500 da criação. Talvez o mês que eu não sei o nome, talvez o dia que eu não sei qual é, mas seguindo uma sequência de calendário, Deus está falando para o povo assim, olha, a partir de amanhã, quando vocês estiverem libertos, esse será o dia 1. Deus estava dando àquele povo um recomeço, que mudaria totalmente a vida deles, o local, a esperança, e Deus estava iniciando um novo ciclo. Amanhã nem o calendário, vocês não vão estar aqui, vocês não vão fazer o que vocês faziam todos os dias, e nem o calendário amanhã é para vocês contarem. Amanhã é o dia 1 de uma nova história.
A Páscoa, ela pode significar muitas coisas para nós, mas a Páscoa também é tempo de recomeço. Você nasceu, que dia que você nasceu? Vou perguntar às mulheres. Ninguém vai responder, só o dia e o mês, né? Você nasceu no dia X, do mês X, do ano X, e a sua história chegou até hoje. Mas tudo que foi escrito e vivido por você durante todos esses anos, Deus quer transformar e recomeçar na sua vida um novo ciclo. Isso pode acontecer na Páscoa. Em Apocalipse 21, verso 5, Jesus diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, o nosso Cordeiro Pascual deseja mudar a sua sorte por completo. Permita que, assim como foi naquela noite de Páscoa, um recomeço, uma revitalização, permita que o nosso Cordeiro Pascual recomece um novo ciclo na sua vida através dessa Páscoa. Recomeços, novos ciclos. Você sabe qual que é muitas vezes o problema do nosso relacionamento para com Deus em recomeço? A gente acha que é uma continuidade. A gente acha que nós vamos continuar com aquela vivência que nós tínhamos antes e contando os nossos dias como se fossem dias normais. Irmãos, não é isso que Deus faz. Deus não pega o que já está feito e continua vivendo do jeito que está. Deus quer estabelecer novos começos. Novos começos. Nem o calendário. Talvez hoje, seja o dia que Deus queira estabelecer na sua vida um novo começo. Uma nova contagem, uma nova história, um novo ciclo. Talvez você chegou aqui cansado de viver os seus dias, por tudo que aconteceu nos últimos anos, ou na sua história, por tudo que você viveu, porque aquele povo estava vivendo um sofrimento contínuo, eram 430 anos de puro sofrimento. E talvez você tenha chegado aqui com 10, 20, 30, 50 anos de puro sofrimento. Pois eu quero liberar sobre a sua vida hoje uma nova contagem. Aquilo que Deus estabeleceu sobre Israel naquele dia, a partir de amanhã, será o dia 1 do primeiro mês. Que sobre a sua vida, a partir de amanhã, seja o dia 1 do primeiro mês de uma nova fase. Um recomeço. Um recomeço. Se você quer mudança verdadeira, se você quer nova fase, um novo ciclo, até os seus dias precisam ser recontados. Você sabe qual foi o dia mais importante da minha vida? Foi o dia que eu aceitei Jesus e desci as águas. Ali, meus irmãos, eu queria muito, pastor Daniel, não sei se o senhor vai me autorizar como o Papa, mas eu queria muito poder contar a minha idade a partir do dia que eu batizei. Porque hoje eu teria ali os seus 18 anos, 20 anos. Porque naquele dia Deus começou na minha vida uma nova história, um novo ciclo. Deus mudou a minha sorte. Eis que faço novas todas as coisas. Eu creio que Deus quer fazer novas todas as coisas na sua vida. E Páscoa é tempo também de recomeço. Posso ouvir um amém? Amém. Páscoa também é tempo de provar a nossa fé. Verso 3 de Êxodo 12. Diz assim, está na tela. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Irmãos, das 10 pragas do Egito, você sabe qual delas que Deus exigiu uma contrapartida do povo? Qual delas que Deus pediu para o povo fazer alguma coisa? Na 10ª, só nessa. Até então, vocês lembram das pragas? Do rio se tornar sangue, das rãs, gafanhotos, pedra, úlcera, animais morrendo. Vocês lembram de todas, gente? Pedra caindo do céu e tudo mais. Em todas as outras pragas, Deus trabalhou exclusivamente Ele. O sobrenatural aconteceu pelo movimento de Deus. Na 10ª praga, Deus fala com o povo e exige do povo uma contrapartida. Isso é interessante. Cada um vai tomar um animal,
vai imolar o animal tem que ser daquela forma, vai pegar o sangue do animal e vai passar pelas portas. A morte só não vai entrar na casa se tiver o sangue na porta. O mais interessante é que Deus não faz isso na primeira, segunda ou terceira praga. Ele faz questão de exigir essa contrapartida na 10ª. Você imagina Moisés, da primeira praga, chegando para o povo. Nós conhecemos esse povo pelo histórico dele. Gente, era um povo tranquilo, fácil de lidar? Gente, vocês estão julgando e falando mal do povo de Deus. Mas pelo histórico que nós temos do povo, não era um povo fácil de lidar. Imagina Moisés, da primeira praga, chegando para eles e falando assim: olha, vocês vão ter que matar o cordeiro e passar o sangue na porta. O que esse povo ia fazer? 430 anos de escravidão, se sentindo abandonados no puro sofrimento. Se ele chega e já exige a contrapartida, o que ia acontecer com esse povo? Uai, você está querendo que eu mate meu cabritinho? Para quê? Para quê? Mas só que Deus considera que depois de 9 movimentos sobrenaturais, o povo já estava pronto para dar uma contrapartida. Eles já estavam com o coração amadurecido o suficiente para promover uma contrapartida. Nós não vemos a Bíblia mencionar desertores. Ela fala de alguém que não passou o sangue na porta, gente? Será que teve uma turma lá que não acreditou e não achou que isso era besteira? Todo mundo fez. Então, cremos que todo o povo anuiu, concordou ao desafio, sem baixas para Israel. O povo estava pronto para ser desafiado. E após presenciar o sobrenatural de Deus, creram que aquele momento iria realmente acontecer. Eles estavam prontos. Nossa, Moisés falou que a água ia virar sangue, e a água virou. Nossa, Moisés falou que as rãs invadiriam a terra, e elas invadiram. Os gafanhotos viriam, os animais morriam, os egípcios iam chancear. Tudo o que Moisés falou, aconteceu. Então chega na 10ª praga, o que Moisés vai falar não vai acontecer? Eles estavam prontos, convencidos do poder de Deus. Convencidos. E agora eu pergunto, irmão, quantos movimentos sobrenaturais da parte de Deus você já foi capaz de presenciar? Nenhum? Muitos. Quantos milagres de Deus você já foi capaz de testemunhar? Muitos. Mais de um? Mais de 10? Mais de 100? Mais de 1000? Vou melhorar a pergunta. Quantos milagres são necessários para que você creia na poderosa mão de Deus sobre a sua vida? Para Israel, foram necessários 9 para que eles se convencessem. Para você, quantos são necessários para que você creia que o que Deus promete, Ele faz? Vou melhorar a pergunta. Quanto do mover de Deus na sua vida é necessário para você corresponda, para que você corresponda ao chamado de Deus na sua vida? Porque aquilo que Deus fez com Israel é um chamado, façam. Irmãos, são necessários quantos? Eu vou te ajudar na resposta da pergunta. Porque se todas as vezes em que a dificuldade vem, em que a tribulação vem, em que o problema vem, você se sente descuidado, desprotegido, desconfiado, quer dizer que os milagres que Deus operou não foram suficientes para te convencer do poder dele. Se todas as vezes que Deus te chama para realizar algo, chama para fazer algo, chama para servi-lo, você ainda titubeia, o verbo é assim mesmo? Você ainda pensa que dá ou se não dá, quer dizer que os milagres que Deus operou e que você testemunhou não foram suficientes para te convencer de que Deus quer te usar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus! Irmão, nós precisamos entender que o mesmo Deus que operou na sua vida X milagres, é o mesmo Deus que vai continuar operando milagres no meio do seu povo. Creia!
Creia. Para eles foram 9. Quantos são necessários para nós? Precisamos parar o temor. Deus é poderoso e vai continuar trabalhando a nosso favor. Creia. Às vezes eu vejo famílias que experimentaram de milagres maravilhosos da parte de Deus. E a tribulação vem, a confusão vem, e aquela família está toda em pânico, cheio de dúvidas, cheio de temores. Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele há de terminar. Creia, creia. Às vezes Deus já fez tantas coisas para você, o que Ele espera de você não é que você mate um cordeirinho, não. Ah, pastor, eu vou sair daqui e vou matar o primeiro bicho que eu ver na frente. Às vezes Deus não quer isso de você, não. Às vezes Deus quer que você firme na igreja. Às vezes Deus quer que você participe da célula. Às vezes Deus quer que você participe das ceias todos os domingos, a contrapartida. Deus está esperando o nível de amadurecimento de você, que Ele conta que nessa altura, depois de tantos eventos sobrenaturais, você tenha. Meu irmão, corresponda ao nível que Deus está achando que a gente tem. Israel estava pronto na 10ª praga para corresponder. Você está pronto para corresponder ao chamado do Senhor? Esteja pronto para corresponder ao chamado do Senhor. Irmão, olha para mim aqui. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Irmão, olha para mim. Deus está te chamando. Corresponda. Corresponda. O que Ele operou na sua vida foi um chamado. Não foi só para você ficar bonzinho, confortável, não. Foi para te chamar e te convencer de que Ele é poderoso. Atenda o chamado. Mas Páscoa também é tempo. Jesus, falando em tempo. Páscoa também é tempo de proteger a sua família. Êxodo capítulo 12, verso 3, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para... Veja que existe um cuidado da parte de Deus no que diz respeito à família. Seria necessário um único cordeiro para a família. Não é para cada um matar um e comer o cordeiro inteiro. Era um cordeiro para cada família. A família, deveria estar reunida, guardada. Ela toda comeria do cordeiro. Toda a família deveria estar preparada para partir. Lembra do cajado na mão, sandália nos pés? Deveriam estar prontos para ir embora, porque eles seriam libertos naquela noite. Não havia confusão ou opinião sobre como a situação deveria ser conduzida. Não chegou o pai lá e falou para a mãe: nós vamos matar o nosso cordeiro de 1 ano. A mãe: mas é o cordeiro Joãozinho, eu não gosto muito dele. Ou o filho falar assim: nossa, mas vai matar os animais, que dó. Não havia confusão. A família estava reunida em torno de um propósito. E ela estava guardadinha dentro da casa com sangue nos umbrais. Estavam unidos como família. Você consegue visualizar a imagem, gente? Deles dentro da casinha pobrezinha deles lá no Egito? Guardadinho. Tinha algum primogênito do lado de fora? Tinha algum integrante da família do lado de fora naquela noite, brincando, jogando bola, fazendo arruaça? Estavam todos guardadinhos dentro da sua casa como família. Estavam unidos como família em torno de um propósito. Vou falar de novo. Estavam unidos como família em torno de um propósito. O espírito da morte estava rondando lá fora, mas eles estavam guardados dentro da sua casa. Irmão, hoje eu estou nas perguntas, né? Eu preciso saber. Maridos, levantem a mão os maridos. Maridos varões, o quanto você está unido com a sua esposa para defender a sua casa? Levantem a mão as esposas casadas, as senhoras. Gente, isso aqui é bem casada demais, ó.
Varoas, o quanto vocês estão unidas com seu marido em torno do propósito de defender a sua família. Quem aqui é filho não casado? Levante a mão, deixa eu ver. Levante a mão, não estou vendo, levanta. Não estou vendo. Mais alto, gente. Isso. Jovens, solteiros, o quanto vocês estão unidos com os seus pais para protegerem a sua família. O quão vocês estão unidos nesse propósito de defender a sua casa. Nós precisamos estar prontos para celebrar a Páscoa, unidas em torno de um propósito. O espírito da morte não vai entrar na minha casa. Mas para isso a família precisa estar pronta. Nessa estrutura de união, não cabia uma esposa que não concordasse com aquele momento e estivesse de fora. Ai dela se ela saísse da casa. Não caberia nesse momento um filho que não concorda e estivesse de fora. O que aconteceria com ele se ele estivesse de fora? A família é a unidade mais poderosa que existe. Se ela se prontificar a servir a Deus, nem a morte pode alcançá-la. Nem a morte. Você sabe o que eu quero te incentivar hoje? Eu quero te incentivar a lutar as lutas de Deus junto com o seu povo. Pegar a sua esposa, ou pegar o seu marido, e pegar os seus filhos, e se fortalecerem como uma família unida em prol de defender a sua casa. E hoje eu quero dar uma advertência especial aos pais, abrindo um parênteses aqui na mensagem. Meus irmãos, nós somos a geração do sim, pais. Falando aos pais agora. Nós somos a geração do sim. Tudo pode. Nós tivemos um problema com a Júlia essa semana para ela acordar e ir para a escola. Aí foi um problema e tal, né? Fernanda gerenciou a situação, mas gerou um certo constrangimento lá em casa logo no começo da manhã. Aí nós levamos os meninos para a escola e deixamos os meninos na escola. Aí depois que os meninos saíram, ela virou para mim e falou assim, Wesley, seria muito mais fácil se nós disséssemos sim. É muito difícil dizer não. Dá muito trabalho. E nós somos uma geração que está buscando o caminho mais fácil e dizendo sim para tudo, porque nós não queremos contrariar os nossos filhos. E agora vai o alerta especial para os pais hoje. E vai para os avós também. Porque o avô é o rei do sim, não é isso? Pastor Daniel, o senhor é avô? Sou. Você vai falar não para sua neta? Vou tentar. Vou me esforçar. Irmãos, os nossos filhos precisam saber ouvir não. E se você disser não, esteja pronto para sustentar o seu não. Porque o estrago é muito maior quando você diz não e depois diz, é pior do que se você tivesse dito sim direto. Por isso que ninguém quer correr esse caminho do trabalho. Já diz sim logo, que aí não me dá trabalho. Nós precisamos aprender a dizer não. Naquele dia eu fico imaginando que tinha filho da idade do Wesley Filho assim, que de noite queria sair para a rua para jogar um biloquezinho, naquela época eu não sei que brinquedo que tinha, né? Jogar um celular, um videogame, capaz naquela época tinha muito. Né? Fico imaginando que tinha filho que queria sair de casa. Pai, deixa eu sair de casa. E os pais disseram, essa noite não. O espírito da morte, meus irmãos, continua rondando do lado de fora das nossas casas. Não foi exclusivamente naquela noite. A morte emocional, a morte espiritual e até a morte física. Ele continua rondando as nossas casas.
E se nós abrirmos a porta para que os nossos filhos saiam, o espírito da morte vai consumi-los. Por isso nós precisamos estar firmes como família, unidas em torno de um propósito. Igual Josué, você lembra o que Josué disse? Eu não sei como é que vocês querem fazer com servir aos outros deuses, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Postura. Aprenda a dizer não. Feche a porta para o espírito da morte. Tem criança hoje que está ficando o dia inteiro no celular. E é muito mais fácil a criança ficar no celular do que o pai ter que interagir com ela. Quem viu uma postagem da Camila essa semana? É muito interessante, a mãe se esforçando, dançando lá, suando, né, para interagir. O quão é difícil tirar os filhos das telas. E nós estamos dizendo muito sim para que o mundo entre no coração dos nossos filhos. E nós precisamos aprender a dizer não. Tela é tempo programado e é pouco. Amém, irmãos? Amém, pais? A família é a unidade mais poderosa que existe. Você está com o seu cônjuge aí? Com os seus filhos? Pega na mão dele e fala assim: juntos nós somos mais fortes do que tudo. Nossa, pastor, não, ficou muito feio o senhor de mão dada com o Elton aí. Não. Fala para a pastora Roseli lá atrás, fala assim, ó, juntos nós somos mais fortes. Pastora Roseli aqui, ó. Ah, tá certo. Ah, olha aqui, é isso aí, garoto. Lindão do pai. Lindão do pai. Quando eu era pequeno, eu era bonito desse tanto. Unam-se em torno de um propósito. Como família. Como família. Páscoa é tempo de proteger a sua família. E por último, já estourei todos os tempos possíveis aqui. Páscoa também é tempo de reconhecer o nosso cordeiro. Nós também temos um cordeiro. Nós também temos um cordeiro. Eu me lembro de uma pergunta que Isaac fez ao pai Abraão. Vocês lembram disso? Estava sendo levado para ser sacrificado por Abraão. Isaac vira para o pai e diz assim: pai, nós temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro? Mal sabia ele que essa pergunta seria respondida tempos depois por João Batista. E João Batista, vendo Jesus vindo de longe, ele olha para Jesus e diz assim: eis, esse eis mexe demais comigo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, onde está o Cordeiro? E João Batista responde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela Páscoa, foi exigido que um cordeiro fosse imolado, para que o sangue deste animal pudesse trazer salvação àquela casa. Hoje nós não precisamos mais procurar um cordeiro. Irmãos, nós não precisamos mais procurar o cordeiro. O nosso cordeiro pascal, ele foi sacrificado para que o seu sangue possa trazer um novo tempo sobre a sua vida. Assim como João Batista, eu quero te incentivar hoje a você olhar para Jesus. Porque o problema em o sacrifício não alcançar a todos é que muitos olham para Jesus e não o veem como o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. E hoje eu quero te pedir esse mesmo nível de reconhecimento, para que você tenha a audácia de olhar para Jesus e crer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De você entender que é o sangue dele que vai salvar, restituir, sarar, proteger a sua casa. Meu irmão, não é por você, é o sangue do Cordeiro. Então quero te incentivar hoje a buscar esse reconhecimento ao olhar para Jesus. O reconheça como Cordeiro de Deus, que foi capaz de dar a sua vida para que você pudesse alcançar a verdadeira libertação. Páscoa também é tempo de reconhecer que Jesus veio
para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Reconheça a Jesus. Irmãos, talvez como João Batista, você vai olhar de longe, uma figura vindo em sua direção. Olhe para Jesus, reconheça-o, se entregue a Ele e inicie uma nova história na sua vida. Inicie uma nova história. Reconheça-o como Cordeiro de Deus. Reconheça-o como sacrifício. Reconheça que todas as dificuldades, todos os problemas estavam sobre Ele, porque nós recebemos a paz que veio dEle. Reconheça ao Senhor Jesus como Cordeiro Pascal que foi sacrificado, para que nós, eu e você, pudéssemos viver. Eu posso ouvir um amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Páscoa também é tempo de recomeçar. Eu quero que amanhã seja o dia 1 de uma nova história. Você quer? Eu quero. Páscoa também é tempo de provar a sua fé, de receber o comando de Deus e estar pronto para dar uma contrapartida. Páscoa também é tempo de proteger a sua família, de se unir em torno de um propósito. E Páscoa também é tempo de reconhecer o nosso Cordeiro. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.